Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia, Teologia Popular e também CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, Paz e Bem. Então, hoje nós vamos conversar mais uma vez, né, sobre Paulo. Nós estamos colocando esse assunto aqui hoje, sabe que é um assunto muito extenso, dá para falar 40, 50 horas ou mais, mas nós só temos 35 minutos, então nós vamos procurar condensar esses 35 minutos nesse assunto de hoje, né? Então, falando de Paulo, nós temos duas ideias de Paulo. Primeiro de tudo, o que é mais conhecido é o Paulo de Atos dos Apóstolos. Aqui é um Paulo idealizado, é a ideia que alguém teve de Paulo. A gente sabe que o Lucas escreveu o livro do Atos dos Apóstolos, então ele escreveu o livro o Evangelho de Lucas, no qual ele quer dar um recado, que o Espírito Santo caminha através de Jesus dentro das comunidades. Mas depois que Jesus foi morto, foi assassinado, ele ressuscitou. Então agora no livro do Atos dos Apóstolos, ele vai contar a história que como que o Espírito Santo caminha através das comunidades. E aqui vai entrar Paulo. Paulo aparece no livro do Atos dos Apóstolos pela primeira vez no capítulo 7, lá no finalzinho, no versículo 58, que é no martírio de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, diz que um jovem chamado Saulo foi lá e colocou o seu manto como testemunha do que ele viu o assassinato de Estevão. Paulo, vocês sabem, também foi um perseguidor da igreja, lá no capítulo 8 do livro do Atos dos Apóstolos, versículo de 1 a 4, diz que ele entrava nas igrejas, tirava o pessoal para fora, batia, expulsava, e quem sabe também até assassinou alguém. Diz aí que ele era muito violento, mas o Paulo caiu do cavalo. Lá no livro, aqui no livro do Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 9, de 1 a 10, vai contar que ele pediu ordem lá em Jerusalém, que ele era o doutor da lei, para perseguir os cristãos de Antioquia. E quando ele aí no caminho, teve as visões dele, está lá no Atos 9. E também tem 3 vezes lá no livro do Atos dos Apóstolos, que ele caiu do cavalo. Lá não fala que ele caiu do cavalo, fala que ele caiu por terra. Mas com certeza ele estava viajando, que tempo ele não ia andar. Ele sendo um doutor da lei, um homem poderoso, não ia andar a pé, ele andou a cavalo. Depois que ele caiu do cavalo de verdade mesmo. Aí é lá o livro, as cartas de Paulo. Então, o que é idealizado? Vamos supor assim, eu posso escrever uma carta sobre o Papa Francisco. Qual que é a minha ideia do Papa Francisco? Mas o Papa Francisco também vai escrever sobre o que ele acha dele mesmo. Vai ser diferente, não vai? Então, assim, as cartas de Paulo. Então, nós temos o Paulo do Atos e o Paulo das cartas. E nós vamos falar mais hoje sobre o Paulo das cartas, porque o Paulo de Atos também, aí a gente vai gravar um outro vídeo para a gente falar desse assunto também. Mas é muito importante a gente saber que o livro do Atos dos Apóstolos, vou falar só uns 5 minutinhos, ele tem uma ideia do que é a comunidade, né? Como é que é a comunidade modelo que o Lucas coloca. E a comunidade modelo que ele coloca está logo no começo aqui do livro do Atos dos Apóstolos. É o capítulo 2, né? Do versículo 42 ao 47. A gente pode até pegar aqui algumas coisinhas, só para vocês verem como é que era essa comunidade modelo aqui. Eu vou pegar só um pouquinho lá. Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam que todos eram tomados de sentimentos e de reverência. Todos acreditavam e eram unidos
e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, seus bens e repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo e partiam pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e era estimado por todo o povo. E a cada dia o Senhor aumentava, melhor, acrescentava a unidade deles. Agora eu pergunto a vocês, tem comunidade assim até hoje? Não tem. Tudo certinho. Esse aqui é uma comunidade, é como se fosse o despertador. Prem, é hora de trabalhar, tem que levantar. Então aqui é uma chamada de atenção, porque essa comunidade deve ser assim. Então é a ideia que deve ser de comunidade. Vamos buscar sempre assim. Agora, não é, mas nós temos que buscar para ser assim. E daí eu queria também voltar um pouquinho aqui e ler para vocês o capítulo 2 ainda de Atos, o versículo 36, para nós entender Paulo também. Aqui fala assim, ó: portanto, que toda a casa de Israel saiba com plena certeza que esse Jesus que vocês mataram, Deus o tornou Senhor e Cristo. Olha, pessoal, aqui é o começo da história do Atos dos Apóstolos. Pedro tá, Atos 2. Pedro está lá no dia de Pentecoste, tem lá 10.000 pessoas. E Pedro está dando um discurso. E ele está falando, esse Jesus que vocês mataram, Deus fez dele Cristo e Senhor. Olha, quando ele falar assim, esse Cristo que vocês mataram, é uma denúncia. Quando ele fala, Deus fez dele Cristo e Senhor, é um anúncio, é o perdão. Então a comunidade daqui para frente agora tem que levar o perdão. Não é porque mataram Jesus e mataram tantas outras pessoas que nós vamos agora brigar com todo mundo. Não é por aí. Então, aqui é um grande discurso. Aqui é a comunidade modelo. E ele vai mostrar também aqui no livro do Atos dos Apóstolos o Paulo, que é o missionário modelo. Então, o Paulo vai aparecer no livro do Atos dos Apóstolos, ele vai aparecer, eu vou olhar aqui para não falar besteira para vocês. Ele vai aparecer aqui no livro do Atos dos Apóstolos 125 vezes. E Pedro aparece 53 vezes. E o Espírito Santo aparece 55 vezes. Então, esses três personagens são o principal do Atos dos Apóstolos: Paulo, Pedro e o Espírito Santo. Paulo é o herói aqui no livro do Atos dos Apóstolos. Ele aparece, então, 125 vezes. Mas quando você vai lá nas cartas, que Paulo mesmo está falando dele, até mesmo a visão que ele teve no caminho de Damasco é diferente quando ele fala lá. Depois, nos próximos capítulos que a gente vai gravar, vocês vão ver. Hoje não vai dar tempo. Nós temos que condensar tudo em meia hora. Bom, então nós já vimos um pouquinho o Paulo de Atos e o Paulo das cartas. Paulo de Atos, alguém escreveu sobre ele. E o Paulo das cartas, ele escreveu sobre ele mesmo. Pessoal, esse retrato de um missionário, então, todo mundo tem um sonho na vida. Qual o sonho que nós temos? Um sonho de conviver com os irmãos, irmãs, de um mundo de paz, sem violência, livre da corrupção, das drogas, de viver a partilha e o amor ao próximo. Esse sonho dorme no coração de todos. Quem veio acordá-lo foi Jesus. Jesus veio acordar. Ele veio realizar esse sonho e ele foi morto por isso, né? Foi assassinado por isso. Mas Deus o ressuscitou. Nós vimos aqui nesse versículo, né? Deus o ressuscitou e fez dele Cristo e Senhor. A ressurreição de Jesus é a luz. É a luz que de repente acendeu e clareou naquela noite. E para saber como realizar esse sonho, como olhar no espelho, nós temos que olhar na Bíblia. Então veja bem, olha, quando Cristo foi assassinado, parece que todo mundo foi assassinado com ele. Todo mundo correu.
Está lá no Evangelho de Marcos, está nos 3 evangelhos. Mas Cristo ressuscitou. Então esse é o sonho. Então, qual que é o espelho? O espelho que nós temos que olhar é esse aqui, olha. É a palavra de Deus. Esse espelho nós vamos ter que olhar. E esse espelho, pessoal, tiveram o mesmo sonho de realizar. É o texto que eu acabei de ler, né? Quando elas deram de conta que o Jesus de Nazaré estava vivo no meio delas, então eles começaram a acreditar. Todo mundo voltou, todos os 12 apóstolos voltou, menos Judas, né, que tinha suicidado. E lá para os anos 30, 40, a boa nova foi espalhando para esse mundo afora. E nós lemos lá no Atos 1:8, eu vou pegar para vocês ler, que aqui para nós entender um pouquinho, então, a história de Paulo aqui também, né, que Paulo faz grande parte disso aqui. Lá diz assim, ó, o capítulo, o Atos, estou pegando aqui já a carta de Paulo. Então, lá no Atos vai falar isso aqui, quer ver? Eu já vou achar aqui. Eu tirei vai falar assim, ó. Atos 1:8. Lá o que eu li, pessoal, para vocês poderem pegar na Bíblia, para vocês entenderem, é o Atos 1, do 36. Ou melhor, Atos 2, perdão. Atos 2, do 36 ao 42, o sonho de uma comunidade, né? Agora vai falar aqui, ó lá, o Atos 1:8. Mas vão receber a força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e vocês serão testemunha em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, e até o extremo da terra. Então, essa aqui é a missão. E quem que levou esse evangelho até o extremo da terra? Claro que teve uma equipe, mas quem foi o cabeça? Foi Paulo. Paulo, a partir do capítulo 13 do livro do Atos dos Apóstolos, ele começa a viajar. Ele começa a viajar, eu não coloquei o mapa aqui hoje, né? Ele começa a viajar para o mundo todo. Diz que ele andou 16 mil quilômetros, sabe? 16 mil quilômetros. Então ele foi o grande missionário modelo. E quem coloca isso aí é o pessoal que escreveu o livro do Atos dos Apóstolos, incluindo Lucas, né? Ele é um missionário. Então aqui é o Paulo idealizado. Agora, as cartas vai falar do Paulo histórico, né? É o que mais vai interessar para nós. Mas, então, Paulo do ato e Paulo das cartas. Vamos, então, às cartas de Paulo, para nós entender um pouquinho. Diz que Paulo, no começo, antes da gente aprender direito a Bíblia, a gente entendia assim, ó. Quantas cartas Paulo escreveu? O Paulo escreveu 14. Aí depois, mas por que 14? Aí vai falando em todas as palavras. A carta de São Paulo aos Hebreus. Depois os exegetas foi estudando, viu que a carta aos Hebreus, ela não é nem carta, ela não é aos Hebreus e nem é de Paulo. Ela começa pelo título aí. É outra ideia. Aí nós vamos gravar um vídeo e também vamos mandar o texto para vocês, se quem interessar, sobre essa carta. Sei lá, pelo menos uns 35 minutos, né? 40 minutos, para vocês entenderem. Então, saiu fora essa carta. Essa carta é importante? Claro que é. É a palavra de Deus, é muito importante. Só que ela não é de Paulo. Só isso que a gente está aprendendo. Ficou 13. Aí fomos estudar, não eu, né? Os exegetas. Eu estou aí através do meu livro. E meu camelinho aqui que está no Egito, ó, que foi lá para o Egito, está aqui junto comigo aqui, ó. É meu companheiro aqui para me gravar meus vídeos. É o camelinho aqui do Egito, está comigo aqui lá de Israel. Símbolo da Bíblia, né? Então, lá aí o pessoal descobriu que tem essas 13 cartas, é só 7 que é de Paulo. O Paulo escreveu, chama Cartas Autênticas. E tem 6 que não é de Paulo. Chama carta que fala que é de Paulo, mas não é. É dos seus seguidores. Porque o Paulo morreu no ano de 62. E essas cartas são do ano 80 para lá. Não tem valor? Claro. Os seguidores de Paulo que escreveram. É igual os evangelhos. Quem escreveu os evangelhos foi os seguidores de Jesus que escreveu os evangelhos. Então, Jesus não escreveu nada.
Quem escreveu foi ele. Agora, acontece o seguinte, a importância dessas cartas. Daí nós vamos ficar mais, então, nessas cartas agora, tá vendo? Eu já estou com o computador aqui ligado, para mim não me perder também, né? Ó, já falamos das 14 cartas, né? Aí, nós temos então as cartas que foi escrito depois, até do ano 100, do ano 100. Então nós temos aqui, olha, a primeira e a segunda Timóteo, então são duas. Carta a Tito, 3, né? Carta a Tito 3. 2 a Tessalonicense, né? Então são 3. Colossenses, 4. Efésios, 5, né? Então, 5. E temos também a segunda Timóteo, né? Então, só para recapitular para vocês, olha lá. 1 e 2 Timóteo. Tito, 3, né? A segunda Tessalonicense, 4. Colossenses 5 e Efésios 6. Então, essas cartas não são de Paulo, são dos seus, palavra de Deus. A gente lê na liturgia da igreja, é tudo importante. Só que não foi Paulo que escreveu. Quem escreveu? São segundo Paulo. É igual o Evangelho de Mateus, vai. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, aqui segundo Paulo. Até falaram que era ele, mas não é ele. Mas como que os exegetas ficaram sabendo disso? Que essas cartas não eram de Paulo? E essa é autêntica de Paulo, a outra não é. Ah, foi muito estudo. Foi muito estudo. Aí foi feito um cruzamento. Foi muito estudo. Foi dando volta. Vou dar uma explicação para vocês aqui. Talvez só rapidinho, em 1 minuto vocês vão entender. Vocês conhecem a minha linguagem. Uma linguagem popular, né? Vocês conhecem como, mais ou menos o que eu penso, não é assim? Então, mesma coisa, o pessoal também viu o que é a linguagem de Paulo e o que não era diferente da linguagem de Paulo. Aí foi selecionando. Claro que é importante também, né? Mas se você for ler, por exemplo, a carta de Timóteo, tanto a primeira como a segunda, acho que o Paulo ia chorar, né? Quando ele ouvisse aquilo lá. Porque não tem nada a ver com a realidade dele. E nem com o Timóteo. Porque o Timóteo era o companheiro de Paulo, andou junto com Paulo. Então, naquela época, eu usava muito você escrever um texto e publicar no nome de outro. Por exemplo, eu escrevo um livro agora e eu coloco como se fosse o Carlos Mestre que escreveu. Todo mundo conhece o Carlos Mestre, né? Mais de 1 milhão de pessoas. O Afonso, umas 200 pessoas, talvez me conhecem do vídeo e tal, aí pronto, não vai dar nada. Então eu tenho que escrever a carta e o Carlos Mestre tem que assinar lá e colocar no nome dele. Naquele tempo fazia muito isso. Hoje em dia já mudou. Naquele tempo não tinha direitos autoriais, agora tem. Então, veja bem, aqui então, vamos ver bem essas partes aqui. Não que não seja importante. Tudo é palavra de Deus. Aí você vai ler lá, não tem nada a ver. Vamos dar um exemplo comigo aqui. Se vocês vê alguém escrever assim daqui 50 anos, o Afonso falou que Deus estava acima de tudo, que Deus é poderoso. Não, você não vai ouvir isso aí. Eu nunca falei. Deus não está acima de tudo. Deus está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor é misericordioso. O Lucas fala lá, né? O Deus Todo-Poderoso, o Evangelho de Lucas troca. O Deus é todo misericordioso, é todo amoroso. Claro que a gente fala poderoso porque a gente respeita, a gente quer bem. Mas não tem problema falar poderoso. Mas ele não é. Ele é amoroso. Ele é misericordioso, o próprio Jesus. Então, essas cartas não são de Paulo, mas é a carta super importante e também, né? Então aí a gente vai ver qual as cartas agora que é autêntica de Paulo. Ah, tá aqui as cartas autênticas de Paulo. Então Paulo escreveu todas as suas cartas do ano 51 até o ano 58, mais ou menos. Aí ele escreveu as 7 cartas que eu vou citar para vocês e também vai na folha, no texto de vocês, para vocês não se perderem. É a primeira carta aos Tessalonicenses. E esse aqui foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Paulo, no Novo Testamento, ele escreveu a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É no ano 51.
Depois que ele escreveu. Então, primeiro a escrever texto no Novo Testamento foi Paulo. Depois que veio o Evangelho de Marcos. Tá vendo que é interessante? Então, o primeiro evangelho é o Marcos, mas Paulo escreveu as cartas. E ele fala de um Jesus da cruz para cima. Ele não conta a história de Jesus. Não interessava para ele. Ele queria saber o Jesus ressuscitado. Aí vamos ver até as frases que ele falava aqui. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha que bonito. Ele se encarnou. Agora eu tenho que fazer aquilo que Cristo quer. Não é o que eu quero, não é o que eu penso e nem o que eu quero. É o que o Cristo quer que eu faça. Olha que bonito. A primeira carta aos Tessalonicenses. Aí depois, pessoal, ele escreveu assim, depois vem a carta de 1 Coríntios, do ano de 54 a 56, e aos Gálatas, de 54 a 56. Olha, Coríntios é uma cidade lá da Macedônia. Coríntios significa entre águas. Era um porto, uma cidade portuária. E lá que ele escreveu as duas cartas. E a cartas aos Gálatas, pessoal, escrita do ano 54 a 56, Gálatas não é específico uma comunidade, é a Galácia. Ele escreveu para todas as igrejas da Galácia, que está na Ásia Menor. Agora é perto da Turquia lá, né? Está lá. Então ele escreveu quando for escrever, vou gravar o vídeo dos Hebreus, eu vou colocar o mapa ali para vocês verem, que agora eu estou arrumando melhor aqui para gravar, né? Então, os Gálatas, escrito aí. Depois vemos Filipenses. Filipenses é uma cidade, olhando no mapa lá na Macedônia, que agora é Europa, ele chegou por cima. Ele chegou primeiro lá em Filipo, uma cidade de Filipe, e de lá que ele foi para Corinto. Então vale a pena também, pessoal, a gente talvez, quando for estudar só Paulo, porque aqui é uma visão geral da Bíblia, né? Vou gravar só Paulo, nós gravar, Paulo fez 4 grandes viagens, que vai aparecer no livro do Atos dos Apóstolos, e aparece também nas cartas em algum lugar aí. Depois ele escreve a carta a Filemon. Quem que é Filemon? É a carta mais pequena que Paulo escreveu. Filemon era a igreja reunia na casa dele. Ele era o chefe da igreja. Era o chefe da comunidade. A igreja que reúne na casa de Filemon. E Filemon era muito rico e tinha muitos escravos. E Paulo escreve uma carta para ele, pedindo para ele libertar o Onésimo. Dá para gravar um vídeo só para falar disso também. É uma carta muito linda. E ele faz um agrado todo para ele soltar o Onésimo. E ele solta o Onésimo. Depois vem a 2 Coríntios, que é do ano 2 Coríntios 55, 56, e Romanos, né, que é do ano 56 ao 58. Então, olha que maravilha. Então, são as cartas autênticas de Paulo. As cartas autênticas são 7. 7 cartas autênticas e 6 que é pós-paulina. Então, isso é muito importante a gente ver. E eu queria, com a licença de vocês, olhar um pouquinho, então, uma carta. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui, ó. Já dão 23 minutos, né? Mas eu consegui olhar uma carta aqui, que é a carta aos Gálatas, né? Que eu falei para vocês. As cartas aos Gálatas é a carta, então, que ele escreveu para uma galáxia, que chama Galácia. É como se fosse, eu vou escrever a carta para o Brasil, ou para o estado de São Paulo, vamos dizer assim. Essa é a carta que ele escreveu, né? Então, eu vou retomar aqui algumas coisas que ele vai dizer assim, ó. Eu queria primeiro pegar um pouquinho o capítulo 1 do Gálatas, e para você ver como é que ele começava, todas as cartas dele, ele começa assim, menos, acho que tem uma ou duas aí que não é assim. Olha, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha, pessoal, que bonito. Ó, eu sou, lá no livro do Atos dos Apóstolos, ele luta para ser apóstolo. Ou melhor, aqui também ele luta para ser, mas lá ele não aceitaram ele como apóstolo. Porque como ele era perseguidor dos cristãos,
os cristãos ficaram, quando ele converteu, aí é uma longa história, vou resumir aqui, o pessoal ficou com medo dele. Ele caiu no caminho de Damasco, quando chegou lá em Damasco, ele ficou cego, né, por 3 dias que conta a história, né? Quando chegou lá em Damasco, falou para ele, ó, procura, vai na rua direita e procura Ananias, capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos, versículo 15. O Ananias falou, Deus falou para ele, vai lá, tem um homem chamado Saulo, que está lá, eu chamei ele para ser meu discípulo, e ele está lá, faz 3 dias que ele não come, não bebe, está cego, você vai curar ele. Ah, não, senhor, não dá para mim não, o Ananias falou, porque aquele lá é um homem perigoso, ficou com medo. Deus falou para ele, Jesus falou para ele, vai, porque eu escolhi ele para ser o meu discípulo. E o Ananias foi. Quando chegou lá, colocou a mão na cabeça dele e disse, Saulo, meu irmão, eu vim aqui em nome de Jesus, você vai ser curado. Caiu um monte de escama dos olhos dele e ele enxergou. E quando ele enxergou, ele começou a chorar. E a partir daquele momento, ele mudou do judaísmo para o cristianismo. Mas o pessoal não aceitou ele. Sabe? Porque o pessoal ficou com medo. Fala, não vou confiar nesse cara não, que ele é o matador. Aí ele vai falar assim, olha lá, versículo 2 agora, do capítulo 1. Eu e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a graça e paz de vocês da parte de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou por si mesmo e pelos nossos pecados, para livrar-nos do mundo do mal, em que estamos conforme a vontade de nosso Pai. Olha que bonito, pessoal. Aí agora eu já vou para o capítulo 2, por causa do nosso tempo aqui, ó. O capítulo 2, eu vou ler o versículo 1. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando comigo também Tito. Ó, Barnabé era companheiro dele, Lucas era companheiro dele, Tito era companheiro dele, Timóteo era companheiro dele, Lucas era companheiro dele. Está tudo na Bíblia isso aí. E ele diz, olha, aqui, pessoal, na carta aos Gálatas, se vocês lerem o capítulo 2, não dá para nós ler inteirinho, dá uma lida lá para vocês verem. Ele vai enfrentar Pedro. Os dois fizeram uma grande discussão. Paulo pensava de um jeito, Pedro pensava de outro jeito. Pedro formou a igreja dos 7, lá em Jerusalém. Paulo formou a igreja dos... Perdão, Pedro formou a igreja dos 12, esquece o 7, em Jerusalém. Paulo criou a igreja dos 7, lá em Antioquia. Ficou 2 igrejas em conflito, pensavam diferente. Era a igreja dos estrangeiros, chamado de pagão, e a igreja dos gentios também. E lá era só a igreja dos judeus. Então deu um conflito muito grande aqui. Mas eu vou ler um pedacinho aqui do conflito, olha lá. Versículo 5 do capítulo 2. Não nos submetemos a eles por obediência, nem sequer por um instante, para que permanecesse entre vocês a verdade do Evangelho. Quanto aos que eram considerados notáveis e que na realidade não me interessa, ó, considerado notável, não me interessa, pois Deus não fez distinção de pessoa. O fato é que os notáveis não me disseram mais nada. Ó, o que é notáveis? Vamos colocar no dia de hoje? É o bispo, é o papa, é os teólogos, os grandes poderosos. Ele falou, olha, esse pessoal não me aceitou. Então agora eu vou trabalhar com os pagãos. Também fala no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vou trabalhar com os pagãos. Eu vou ler para vocês aqui mais um pedacinho. Olha lá, versículo 11 agora, o conflito aqui, ó. Entretanto, quando Cefas chegou a Antioquia, Cefas é Pedro, chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele merecia repreensão. De fato, antes que chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Gentio aqui é pagão, sabe? Estrangeiro. Porém, depois que chegaram aquele de Tiago, ele evitava os gentios e se afastava com medo dos circuncidados. Olha, depois você lê o resto lá, porque está chegando a hora. Pedro viajou para Antioquia. Chegou lá e entrou na comunidade de Paulo. Comeu, bebeu com todos os estrangeiros.
quando chegou o pessoal de Tiago, que é da igreja dos judeus, o Pedro caiu fora. Não quis mais se misturar, ficou com medo de ser criticado. E Paulo falou para ele, olha, para de ser hipócrita. Você estava comendo conosco, comendo com os pecadores, comendo com os gentios, e agora você está caindo fora. Interessante, né? Você lê tudo, tem muita coisa a mais aqui, né? Então, se você ler tudo isso aí, você vai perceber, então, as cartas é um Paulo briguento. O Paulo que entrou em conflito para poder levar o evangelho para fora. No livro dos Atos dos Apóstolos, não. Lá até fala que Pedro também, no capítulo 10 de Atos, que Pedro também foi na casa de estrangeiro. Lá, o que escreveu o livro do Atos dos Apóstolos, que é a equipe de Lucas, ameniza essa briga. Não deixa essa briga acontecer. Então, todas as cartas, Paulo está bravo. Se você ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, pessoal, ele fala assim, eu não mereço salário, eu não mereço ser apóstolo, eu não mereço ter uma mulher, eu não mereço isso, não mereço aquilo, e vai lascando a brasa. É um Paulo briguento. E quando chegou lá nos anos 80, o pessoal não gostava de Paulo. Então veio o livro do Atos dos Apóstolos para atenuar, quer dizer, acalmar, amenizar isso aí. E hoje a nossa igreja é paulina, né? É muito mais paulina do que petrina, que é Pedro, claro, Pedro também é importante, mas aqui é o grande missionário, aquele que viajou todo o mundo que estou falando aqui é o mundo do Império Romano. Ele fez com que o evangelho chegasse até o fim do mundo. É o que está falando Atos dos Apóstolos 1:8. Olha, o evangelho vai começar em Samaria, na Galiléia, Samaria, Jerusalém e até os confins do mundo. Onde é o confim do mundo? Roma. E lá no capítulo 27, 26 a 28, fala que ele morreu em Roma. Ele ficou preso lá durante todo esse tempo. Então, e para nós encerrando, eu separei aqui, também está no texto de vocês, as frases que Paulo falava. Eu já falei aquela, ele falava assim, olha, ele me amou e se entregou por mim. Vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se morremos em Cristo, também viveremos com ele. Completo na minha carne a falta das tribulações de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Quando me sinto fraco, aí eu sou forte. Então, essas frases é tudo das cartas, viu, meus queridos? Ó, quanto a mim, não aconteça gloriar-se, senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado. Para mim e eu para o mundo. É a carta que estou lendo aqui, Gálatas 6,14. Olha. Tudo com o texto. Olha. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ó, aí ele termina assim, que eu queria ler para vocês aqui. Ó. Orai sem cessar. As 3 maiores virtudes são a fé, a esperança, o amor. E a maior de todas é o amor. Então, minhas crianças, é muito grande a história de Paulo. Olha, dá para a gente falar 40 horas, 20 horas, mas nós temos aqui poucos minutos para não cansar vocês. Já estamos 33 minutos. Então, eu queria encerrar, né? O texto que vocês estão aí, ó, vai aparecer cada tema de cada carta. Olha, que ele escreveu autêntica, né? A primeira carta de Tessalonicenses. Então, olha lá, é conflito e trabalho, né? Conflito e trabalho. Romanos, a preocupação com a ecologia. 1 Coríntios, conflito com o mundo. Gálatas, conflito com Pedro, Barnabé e a questão da circuncisão. Efésios, conflito e diversidade. Paulo fala muito claramente com as comunidades, né? Filipenses, ele saber ouvir tudo para o bem da comunidade. E 2 Coríntios é super apóstolo, conflito entre os bens materiais e o trabalho voluntário. Então, as cartas dele é sempre briga, né? Há uma briga. E ele, porque a briga para levar o evangelho além, porque o povo de Israel, os judeus, era assim, o evangelho era fechado nos muros. Hoje Israel é tudo cercado. Eu fui lá, tudo cercado com cerca elétrica, né?
aquele tempo era também, não era com certeza, mas não deixava ninguém sair dali. O evangelho não vai sair aqui, Deus é meu, Jesus é nosso, Jesus é meu. Não, Paulo diz, nós temos que sair. Nós temos que trabalhar. Nós temos que levar a palavra de Deus para fora aqui. Porque Jesus não é nosso, Israel. Jesus é do mundo. Então aqui vai aparecer os conflitos. Então, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Para recapitular. Paulo do Atos e Paulo das Cartas é completamente diferente. Paulo de Atos, escrever sobre ele é importante. O cara que é? É maravilha. Paulo das Cartas, ele mesmo que escreveu. As cartas autênticas, ele está falando dele mesmo. E as cartas que não é autêntica, é outros que estão falando dele. Só para a gente entender, quando ele for ler, entender, né? Por exemplo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, essas cartas aí vai falar coisas boas. São palavras de Deus também, né? Efésios também, vai falar tudo coisa boa. Mas não foi Paulo que escreveu, né? Foi outros que escreveram e falaram a respeito dele. Inclusive, se você olhar lá a segunda Tessalonicense, que também ele, não foi ele que escreveu, lá tem coisas que Paulo não falou e nunca falaria, né? Mas são o pessoal que falou naquela época. A carta de 2 Timóteo e 1 Timóteo, por que escrever daquele jeito? Aí a gente tem que estudar lá, né? É importante também. Escreveram, porque naquela época as coisas tinham mudado. Mas Paulo viveu do ano até o ano 62, agora estamos no ano 110, 117, as coisas mudaram. Então, Paulo dos Atos e Paulo das Cartas. É um grande ensinamento. E nós vamos gravar, então, depois um outro vídeo sobre somente a carta de São Paulo a Filemão. Que eu falei para vocês aqui, quem que é Filemão, né? A gente saber quem que é o Filemão, nós vamos uma carta só para nós saber quem que é o Filemão. E nós vamos estudar também a carta aos Hebreus, que não é carta, não é aos Hebreus, né? E nem é de Paulo. Vamos aprender direitinho e como é importante essa carta para a igreja e para nós hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficando por aqui. Que o Senhor nos abençoe. Vê devagarinho, sem pressa, com a Bíblia na mão e o pé no chão, bem tranquilo. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima carta, que é Filemão e outra sobre os Hebreus. Até mais, se Deus quiser.